Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o segundo episódio sobre nutrição, né? Sobre a promoção da saúde, com a nossa querida profissional, né, Rúbia, mais uma vez te apresentando, Rúbia, né, nutricionista, é, mestre em segurança alimentar e nutricional, doutoranda em políticas públicas pela Federal e docente do curso de nutrição do Positivo. Bem-vinda mais uma vez aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Alê, né? Bem-vindo também aí, né? E estamos de volta para continuar esse bate-papo tão legal, né? Que foi o primeiro aí. Pena que a gente não tem um tempo maior para poder estar conversando, né? No primeiro episódio, a gente falou muito sobre o guia, né? Sobre as questões dos grupos alimentares, né? Acho interessante quem não assistiu o primeiro, né? Voltar um pouquinho a assistir, para daí entender um pouco melhor essa continuidade. E a gente falou bastante sobre os macronutrientes, os micros, a questão dos alimentos in natura e tudo mais, né? Agora, nesse segundo episódio, a gente vai voltar um pouquinho mais para a questão das crianças, adolescentes, que é o nosso público-alvo, né? E como primeira pergunta, Rúbia, eu trago para ti qual é a importância da alimentação na infância e adolescência? Então, olá, Kátia, Alê, muito obrigada pelo convite mais uma vez, eu agradeço. Bom, então a importância da alimentação e da nutrição na infância e na adolescência é realmente para a garantia do crescimento e do desenvolvimento adequado das crianças e dos adolescentes, né? E também para evitar as doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes, a hipertensão arterial e outros tipos de doença que podem acometer tanto as crianças e adolescentes quanto esses indivíduos na idade adulta. Então, é prevenir o aparecimento, o surgimento dessas doenças. Então, é muito importante a alimentação adequada e saudável para a garantia do crescimento e desenvolvimento também adequados. Uhum. E, enfim, né? Então, essa fase da vida, ela vai trazer diferentes transformações, né? Também, diferentes aspectos que vão levar a recomendações nutricionais específicas. Então, tanto na infância quanto na adolescência. Principalmente no final da fase que a gente chama de escolar. Então, quando a criança tem entre 7 e 10 anos de idade, pode ser que ela apresente um aumento de peso. Mas esse aumento de peso tem uma função importante, que é preparar essa criança para o estirão da puberdade. Então, muitas famílias, elas acabam ficando ansiosas, preocupadas, porque essa criança apresentou um ganho de peso nesse período. Então, é importante acompanhar junto com outros profissionais da saúde. Então, por exemplo, nutricionistas, né? Eu sou formada em nutrição, mas outros profissionais também poderiam acompanhar o desenvolvimento e o crescimento da criança. Os próprios médicos, pediatras, enfim. Então, profissionais que já acompanham o crescimento e a saúde, né, o cuidado em saúde da criança, para ver se realmente é preocupante o ganho de peso ou não. E também durante a adolescência, as transformações que vêm em decorrência da maturação sexual das características ou caracteres sexuais secundários. Então, diante dessas questões, a alimentação e a nutrição adequadas devem ser pensadas e devem ser promovidas durante essa fase. E com relação, né, à alimentação em si, alimentação saudável, adequada, existem diversos alimentos que podem compor as refeições. E aí, cada uma das refeições deve apresentar uma variedade tal que vá levar a diferentes nutrientes, né? Que vá proporcionar diferentes nutrientes. E muitas vezes nós pensamos em substituir um alimento ou outro, né? E de repente nós temos ali uma refeição do nosso dia a dia, que é formada de arroz, feijão, vegetais, né? Duas variedades, por exemplo, de vegetais, um alimento do grupo das carnes, quando a família consome carne, quando ela tem esse hábito, esse costume, e pensamos em substituições. O que é importante? Que o arroz e o feijão, ele se mantenha nessa combinação o máximo de dias durante a semana, né? Mas, de repente, na refeição chamada jantar, eu vou consumir outros alimentos e não o arroz e o feijão e as combinações que eu havia comentado anteriormente. Posso, por exemplo, realizar um outro tipo de preparo. Então, o feijão faz parte do grupo das leguminosas. Eu poderia utilizar lentilha,
poderia utilizar a ervilha, uma sopa, né, de lentilha com batata. Então, o arroz é um cereal, mas eu poderia substituir por um alimento que faz parte de outro grupo e que pode ter ali nutrientes semelhantes ao arroz, principalmente com relação aos carboidratos. Então, eu poderia substituir pela batata. Então, fazer uma sopa de lentilhas com batata e outros vegetais, né, poderia ser uma alternativa. Então, é importante conhecer os alimentos que compõem cada um dos grupos. E tu falou do nosso bate-papo, né, da entrevista anterior, que nós tratamos do guia alimentar. E aí, nessa primeira entrevista, eu esclareci também quais são esses grupos. E no próprio guia alimentar, vocês podem ter acesso aos alimentos que compõem cada um desses grupos. E aí, realizando as diversas preparações culinárias que fazem parte aí da cultura alimentar, do hábito da nossa família e da nossa população de forma geral. Só antes do Ali falar, te perguntar uma outra questão, acho que é importante a gente lembrar, né, que esse guia ele está aberto a toda a população, né? É só baixar na internet que você tem acesso a esse guia, né, Rúbia? Exatamente. Bacana, é legal a gente tentar resgatar, né? A gente sabe que é super importante o pessoal assistam, entrem lá no nosso canal, dê uma olhadinha lá na entrevista anterior. Mas assim, a gente tentando fazer um resuminho, a gente, né, a Rúbia coloca muito, né? Colocou muito essa situação e a gente é super favorável a essa questão dos alimentos mesmo, né? A gente fala assim, não tem nenhum tipo de alimentação melhor quando a gente valoriza os alimentos naturais, os minimamente processados, né? Essas questões que são, assim, a gente fala assim, são importantes, né? A gente tem no dia a dia, a gente não precisa fazer nenhum tipo de substituição, nenhum tipo de coisas mirabolantes, né? Então, eu acho isso muito legal, né? A Rúbia, ela colocou isso muito bem nesse primeiro encontro, né? Rúbia, eu vou... a gente falou um pouquinho, bem superficialmente nessas questões, a gente sabe, né, nessa questão dos adolescentes, das crianças, adolescentes, que eles passam, né, por um momento de transformações corporais, né? Se a gente pegar as meninas em si, é o fato da menina, ela deixa de ser menina, ela vira adolescente, né? A gente sempre chama que elas ficam mocinhas, né? Com a menarca. Então, assim, o que você recomenda, né, para essas adolescentes, né, e as famílias delas, assim, assim, quais são as recomendações alimentares, né, nesse período? Excelente, Ali. Acho que uma questão importante, né, é lembrar que a menarca, ela acontece, em média, com 12 anos e 4 meses, mas ela pode acontecer em diferentes momentos da vida da adolescente do sexo feminino, né, da menina. Então, ela pode acontecer e nesse momento, né, a menina já está passando por mudanças. Então, quando ela tem a primeira menstruação, as mudanças, a maturação sexual já aconteceu. E geralmente ela cresceu. Então a gente percebe que as meninas elas desenvolvem, né? A gente fala, nossa, como você cresceu, aumentou mesmo de estatura, altura, né? Por quê? Porque logo depois da primeira menstruação, elas param de crescer tão rapidamente. Então essa questão é super importante quando também a gente pensa em alimentação e nutrição. O que significa isso? Se eu preciso, ou melhor, né? Se eu estou numa velocidade de crescimento aumentada, provavelmente eu preciso de mais energia e de mais nutrientes, né? Então, as recomendações nutricionais, inclusive durante a adolescência, elas são diferentes comparadas às recomendações para crianças e para adultos, certo? Sim. Então, eu vou ter ali claro, durante a infância também há o crescimento, mas durante a adolescência ele é muito acelerado. Então, as recomendações, algumas vão ser modificadas para atender a essas necessidades. Inclusive, uma que está vinculada ao fato das meninas terem a primeira menstruação e entrarem nesse período, né, menstrual. Então, de fato, a perda, né, de ferro, ela pode levar à anemia. Então, é importante que os alimentos que sejam fontes de ferro sejam consumidos também de maneira adequada pelas adolescentes, pelas crianças, pelas adolescentes, por todos nós. Mas nesse período aqui é de fato bastante importante começar a prestar atenção nisso. E quais são os alimentos fontes de ferro? Tem os alimentos de origem vegetal e tem os alimentos de origem animal, né? Principalmente as carnes.
Então, sim, o consumo, né, de carnes é importante também por conta da quantidade de ferro que a carne possui. E alguns vegetais, alguns alimentos de origem vegetal, como as próprias leguminosas que eu havia comentado antes, né? Então, feijão, lentilha, a ervilha, também podem conter uma quantidade interessante de ferro. E aí, nesse caso, recomenda-se que durante ou após o consumo do arroz com o feijão, da lentilha com a batata, da ervilha com algum outro alimento, que seja consumido um alimento que seja fonte de vitamina C. Então, uma fruta cítrica, por exemplo, que vai auxiliar aí na absorção do ferro, né? Então, prestar atenção nessas pequenas coisas, mas vejam, nada do que eu falei aqui fugiu lá do guia alimentar, né? Tô falando ainda de alimento, de comida. E, enfim, né? Então, essas questões são importantes, né? Então, muitas vezes a gente pensa lá, esse alimento aqui é ultraprocessado e diz que é enriquecido com ferro. Opa, mas qual que é a quantidade, né? Vamos pensar sobre isso. Será que outro alimento in natura? Será que um alimento minimamente processado? Será que a carne, enfim, seria um alimento que traria mais ferro, uma quantidade, então, desse nutriente específico, ou o alimento ultraprocessado? Então, é importante conhecer os alimentos e, em caso de dúvidas, entrar em contato, de fato, com o nutricionista. Várias unidades de saúde apresentam esse profissional, né, e também podem auxiliar na retirada de dúvidas e na compreensão melhor da alimentação para aquele indivíduo, no caso, para essa adolescente que está passando por esse momento de transformação. É bacana, Rubia, essa questão que você coloca sempre do alimento, né? Porque, assim, muitas vezes o que a gente vê das pessoas é aquela famosa, assim, além da questão de buscar essas questões dos ultraprocessados, né? Tem a questão também deles pegarem suplementação, né? Então, a gente fala, assim, que em muitos negócios, negócio de sei lá, loja natural, tudo. Não, mas daí tem aquele suplemento de ferro, tem suplemento de vitamina, tudo. E são componentes que estão inseridos nos alimentos de uma forma natural, de uma forma mais gostosa, mais prazerosa da gente poder tá inserindo, né? Ao invés de repente, a gente fala assim, né? As famosas dietas de comprimido, de não sei o quê. Então, você ter o prazer de comer o alimento, né? Não substitui. Isso é super importante. Deixa eu só comentar também sobre isso. Quando a gente valoriza muito nutriente, a gente chama de nutricionismo. Então, esse termo que já está bastante utilizado na área da nutrição, na área da saúde também, que é nutricionismo, é valorizar somente o alimento. O suplemento de vitaminas, minerais, muitas vezes ele vai ser importante também. Então, em momentos em que uma pessoa apresente uma deficiência de ferro, anemia por deficiência de ferro, por conta de uma ingestão alimentar inadequada, tem situações que somente a alimentação não conseguirão reverter esse quadro. Sim. E aí o suplemento é, sim, muito importante. Então, por isso que o acompanhamento individual também é importante. É interessante que nós tenhamos o acompanhamento com profissionais da saúde de forma periódica. Perfeito, Rubia. A gente falou também da questão da idade, a gente falou agora da MENAC, a gente vai falar da idade óssea, né? Que ela também pode ser influenciada, né, pela alimentação. Então, o que você recomenda? Além, a gente entendendo esse processo, né, o que você recomenda nessa fase, né, com relação à alimentação, né, para as crianças, para as famílias, né, entenderem essa questão? Essa relação que tu fez agora, né, da importância da alimentação para a saúde óssea, ela é fundamental. Porque eu comentei sobre um nutriente, que é o ferro, mas nós poderíamos comentar sobre outro nutriente agora, que é o cálcio. Então, o cálcio está presente principalmente nos laticínios, então leite e derivados. Muitos desses alimentos também são minimamente processados, né? Então, também fazem parte dessa categoria dos alimentos minimamente processados e devem ser consumidos em quantidade adequada por adolescentes, por crianças, por adultos, por todos nós. Infelizmente, o consumo de leite e derivados está cada vez menor, né, por diversos fatores, e um deles está relacionado com a substituição desse tipo de alimento por outras bebidas, como as bebidas açucaradas, por refrigerante,
por refresco artificial, né? O suco em pó, por exemplo, por outros tipos de suco néctar. E aí nós temos um prejuízo para a saúde óssea. E durante o crescimento, durante a adolescência, que o foco da sua pergunta foram os adolescentes também, o consumo de cálcio ele é fundamental porque a criança, adolescente, eles estão nesse pico de crescimento, principalmente o adolescente, né? Está nesse pico aí de crescimento do estirão da puberdade, o estirão puberal. Então, vejam, se eu não consumo de forma adequada alimentos que são fontes de cálcio, né? Os alimentos ali minimamente processados, in natura, que podem trazer para a alimentação, para o conjunto, né, de alimentos consumidos, o cálcio necessário para manter a saúde óssea, o risco de eu ter uma doença por deficiência de cálcio no futuro também é maior. E o risco, inclusive, de fratura, principalmente para os adolescentes que praticam atividade física, exercício físico, também aumenta. Então, é muito importante consumir alimentos que tenham na sua composição o cálcio. Perfeito. Legal, Rúbia. Até falando dessa questão aí, né? Vou até fazer uma pergunta para ti agora, relacionada também ao que você está comentando, que os projetos que a gente tem, eles funcionam, grande maioria deles, em escolas públicas de baixa renda, né? A gente tem aí núcleos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Natal, enfim, no Brasil inteiro. E a gente vê, em vários casos, em vários locais, que as crianças elas aparecem nas aulas, às vezes sem tomar o café dela ou sem almoçar, ou elas comem as porcarias, né, que a gente fala, né, que são aquela coisa, os ultraprocessados, os salgadinhos, bala, tudo antes de iniciar a aula, né? E o que você, como nutricionista, recomendaria, tanto para a gente, professor, para orientar essas crianças, né, e para quem está nos ouvindo, para que essa criança ela tenha uma prática esportiva também saudável, né, sem estar em jejum, porque isso acontece bastante também, né, e com uma alimentação um pouco mais adequada. Acho que uma das primeiras questões se refere realmente ao acesso aos alimentos. Então, tendo acesso ao alimento, essa alimentação adequada, saudável, está garantida, né? Essa é a primeira questão. Depois, a questão da própria organização dos horários. Então, é importante uma regularidade da alimentação. E quando eu falo regularidade, eu nem estou falando horários rígidos. Então todo dia eu preciso tomar café da manhã às 7 horas. Não. Um dia pode ser às 7, outro dia às 6h30, outro dia às 7h30. Tudo bem, né? Está regular. Eu vou realizar aquela refeição. E eu vou realizar aquela refeição para começar o meu dia. Então, eu vou para a escola, vou para o trabalho, né? Então, eu não vou em jejum. Porque imagina, se eu vou para a escola, vou para o trabalho, vou para a universidade, depois de 8 horas de sono, provavelmente a minha última refeição foi umas 2 horas antes, 3 horas antes de ir, né, para ir dormir. Se eu não faço a ceia, principalmente, que é a última refeição, só faço o jantar. Eu já estou praticamente 10 a 12 horas sem comer, sem ingerir nenhum tipo de alimento. Então, eu preciso realmente recuperar as fontes de energia, recuperar as fontes de nutrientes. Então, o café da manhã é uma refeição super importante e que muitas vezes não é realizada, principalmente por crianças e adolescentes. Então, pessoal, né, famílias, crianças, adolescentes que estão aí nos ouvindo, tentem se organizar para que, antes de realizarem as suas atividades do dia a dia, consumam algum tipo de alimento. O Guia Alimentar tem vários exemplos de café da manhã também. Aqui no nosso município, né, nossa região, geralmente a gente consome café com leite, pão com algum tipo de recheio ali, né? Queijo, manteiga, enfim, a gente consome pão, café com leite e muitas vezes uma fruta. Um iogurte poderia entrar também. E é isso, o café da manhã, a vitamina de fruta, é a nossa primeira refeição. Isso vai nos auxiliar a ter mais concentração, a ter mais disposição. Então, o rendimento escolar vai aumentar. Né? A questão também do rendimento aí nas atividades que a gente faz durante o dia a dia, a própria prática do exercício físico. Então, o vôlei, né, vai nos auxiliar também nesse desempenho, né, no desempenho no exercício. E vai evitar com que nós tenhamos uma diminuição do açúcar no sangue. E essa diminuição do açúcar no sangue pode fazer com que a gente entre no estado que a gente chama de hipoglicemia e pode levar às consequências muito graves. Então, é importante ter sempre essa reserva de energia, principalmente quando a gente vai gastar muita energia. Né?
Então, é muito importante ter essa consciência e não realizar atividades intensas, principalmente em jejum prolongado. A gente tem casos em comunidades, né, dessas escolas, de crianças que têm como principal refeição, por exemplo, a merenda escolar. Isso. Né? E aí são orientadas pelos professores, né, a trazer pelo menos uma fruta. Às vezes até a escola dá essa fruta para que essa criança se alimente de alguma forma um pouquinho mais adequada, né? Acho que toda essa ajuda é válida, né, nesse momento, porque a gente sabe que é complicado em algumas famílias realmente a questão do café da manhã, por exemplo, que você falou, que é super importante, né, para o corpo, para você estar bem, começar o teu dia bem, né? E, Kátia, como tu comentou sobre as escolas, né, é importante lembrar que no Brasil nós temos um programa que se chama PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É um programa que já existe há muito tempo, é um dos programas, uma das políticas públicas mais antigas do Brasil. E nesse programa, né, são ofertadas realmente alimentações de qualidade, em quantidade suficiente para os escolares. Então, algumas escolas que também têm a proposta do período integral ofertam mais do que uma refeição. E já tem o de jejum, o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, enfim, cada escola vai determinar, de acordo com a sua comunidade, qual é a melhor combinação aí de refeições, né? Mas o PNAE é um programa super importante para garantir a alimentação adequada e saudável durante o período em que a criança está na escola. Legal, legal. Essas são orientações bem importantes mesmo. E durante a pandemia, o quanto isso ficou prejudicado, né, gente? Nossa. Porque as crianças passaram a ter ensino remoto, né? Então, vários municípios, vários estados do Brasil também forneceram, ofertaram para essas famílias os kits, né? São cestas, enfim, de alimentação que seriam consumidas na escola e aí foram ofertadas para os escolares, que seguiam alguns critérios, claro, e puderam ter acesso aos alimentos que seriam ofertados na escola, puderam ter acesso a eles para consumo em domicílio. Foi super importante nesse período. Legal, bacana, Rúbia. Legal, Rúbia. A gente vem falando bastante de alimentação, né? E acho que é importante a gente falar um pouquinho também da hidratação, né? A gente fala, lógico que também a hidratação ela faz parte, né? Então a gente sabe que a hidratação em si ela é fundamental para a saúde, né? Principalmente para quem pratica atividade física, né? Porém, assim, a grande parte das crianças, né? A gente fala assim, não tem o costume, né? De tomar água, né? Geralmente sempre tem que tomar um suco, às vezes, né? Dependendo de como foi criado, vamos dizer assim, tem o hábito de tomar refrigerante, né? Em vez de água, fazer essas substituições. Como que a gente lida com essa situação, né? E como que a gente faz para a gente conscientizar? A gente sabe, a gente sempre escuta, né? Também aquelas questões de 1 litro de água por dia, 2 litros, enfim, né? Como que a gente pode estar orientando nessas questões? Excelente, Ali. Vou começar pelo final da sua pergunta, então. Que é com relação à recomendação, né? A gente escuta muito, 2 litros de água por dia, mas isso depende. Depende de vários fatores. Depende da nossa idade, depende das atividades físicas que nós realizamos por dia, depende do quanto nós transpiramos, né? Porque a atividade física, durante essa prática, a gente transpira, sua, né? Enfim, então nós também perdemos líquidos. Então é importante conhecer a necessidade de cada um, né? E muitas vezes nós temos uma percepção de quando estamos com necessidade de consumir líquidos. Quando a gente tem a boca seca, a gente fica com sensação de sede. Quando a gente vai urinar e o volume de urina, né, de xixi é muito pequeno, a cor tá uma cor escurecida, sabe? O cheiro também tá forte. Claro, pode ser outras causas? Pode. Então, tem diversas causas que vão levar a alteração na urina. É importante investigar, né, caso alguma alteração aconteça. Mas, de forma geral, a desidratação também leva a alterações na urina. Então, aquela urina mais alaranjada, sabe, mais concentrada, é um indicativo de que a pessoa não está ingerindo líquidos suficientes, né? E aí, você falou da garrafinha de água, né? A minha tá aqui, ó. Sempre trago ela junto, até porque a gente fica falando bastante e a boca vai começando a secar. Então, essa é uma dica importante. Sempre tenha junto contigo uma garrafinha de água, algo que é prático, que é sustentável também, porque a gente não precisa ficar usando o copinho descartável, né? E aí acumulando lixo, plástico principalmente. Então, uma caneca, uma garrafa, qualquer tipo de recipiente que possa
que possa ser levado contigo para todos os lugares. Acho que essa é uma questão importante. E aí tu falou também, né, Ali, da questão do hábito. De repente a pessoa diz que não gosta de água. Tem gente que fala, né, eu não gosto de água, não tem gosto de nada, né? Gente, é porque não foi criado esse hábito. E sim, né, a gente vai criando costumes e eles viram hábitos e é normal do nosso desenvolvimento. Então, se por acaso tu diz, eu não gosto de água porque ela não tem gosto, quem sabe colocar uma rodelinha de limão, uma folhinha de hortelã, um pedacinho de gengibre. Tu não está acrescentando nenhum tipo de ingrediente como açúcar ou algum outro componente que vá levar um prejuízo, né, para o fator ali de fato nutricional, estou falando, né? Questão do açúcar, porque aí vai realmente ingerir uma quantidade aumentada de açúcar durante o dia se consumir os 2 litros de água com açúcar. Então, não é essa a ideia. A ideia é que realmente seja consumida água pura, mas se não for possível, inserir algum tipo de componente que possa levar um sabor, né? O temperar a água. Ela fica temperada. O limão, como eu disse, o gengibre, o hortelã são boas dicas. Aí a gente vê que o que mata a sede mesmo é água, né? A gente fala assim, daí você toma refrigerante, você toma um suco, você toma alguma coisa, você tomou, passa 2, 3, 4 minutos ali, você já tá com a sede de novo. E você vai consumindo mais. Agora, que realmente mata a sede mesmo é a famosa antiga água mesmo. E a gente tem no projeto, Rúbia, para você saber, né? A maioria dos nossos núcleos recebem uma garrafinha de água, uma garrafinha, né, para usar no dia a dia, e a gente sempre orienta os professores que, né, a gente envolve os valores humanos, né, de responsabilidade de trazer a garrafa e tal, mas que é importante também mostrar para eles que a água é fundamental para a prática esportiva, né, para que a criança crie esse hábito, como você disse, né? Se você não tem o hábito de tomar um golinho de cada vez ali, um pouquinho que seja, já vai mudando esse hábito, né? Eu tomo quase 3 litros de água por dia, porque a gente que é professor está falando muito o tempo inteiro, está sempre com a garrafa. Mas tem muita gente que não gosta de água. E tem criança que não vai. Às vezes a gente tem que, não, vai lá, toma pelo menos um golinho, né? E não tem essa vontade, né? É isso que você falou durante a própria prática, né? De parar alguns momentos ali e ingerir pequena quantidade, mas se manter hidratado. Isso é super importante também, né? E muitas vezes a gente pensa, eu não tomei água o dia inteiro, agora vou chegar no final da noite e vou tomar os 2 litros. Não, você tem que se manter hidratado de modo contínuo, porque a água é fundamental para todas as funções do nosso corpo. Então, é muito importante mesmo. Rúbia, eu ouvi esses dias um especialista falando também, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas enfim, que é uma coisa que ele falou que o jeito que ele usou o termo me marcou um pouco, eu queria saber a tua opinião. Eu ouvi dizer assim, o açúcar hoje é uma droga. Ai, sim. Qual que é a tua opinião sobre isso? Porque realmente a gente sabe que as crianças e adolescentes gostam das coisas mais doces, né? Por exemplo, um café com, em vez de 2 colherinhas, põe 3, 4 às vezes, né? Toma o Toddy, o Nescau, enfim, o achocolatado, já põe mais açúcar, mesmo ele estando doce, a questão do refrigerante, né? Os sucos, né, de caixinha, a gente sabe também que tem uma quantidade muito grande de açúcar. Essa frase é realmente verdade? Como que você vê isso, da questão do açúcar? Tem um pouco de receio de falar que o açúcar, né, qualquer tipo de alimento esteja associado ou seja comparado à droga, né, a vício, enfim. Eu sei que tem muitas linhas que vão por esse sentido. Muitas pessoas falam nesse sentido. E a percepção, né, que elas têm diante de várias questões e também até publicações científicas vêm nesse sentido. Mas uma questão importante de pensar no açúcar, o que é o alimento doce? O alimento doce não é o afeto? Quando a gente pensa em alguém que a gente gosta, né, alguém que a gente ama muito, né, nossa família, algum amigo querido, enfim, a gente logo pensa, vou convidar para tomar um cafezinho lá em casa e comer um docinho. Gente, o açúcar também tem esse lado do afeto. E aí, mais uma vez, a gente vai para a questão do equilíbrio e da onde vem esse açúcar. Então, se o açúcar está naquele alimento que é ultraprocessado, eu posso pensar em reduzir o máximo possível o seu consumo. Mas se eu coloco o açúcar numa quantidade adequada, numa receita lá de um bolo, eu vou consumir uma porção daquela preparação diante de uma sociabilização ali, né, do momento de confraternização,
no aniversário, imagina um aniversário, né, que não tem ali um alimento doce. A gente pode falar de vários aqui, o próprio bolo de aniversário, os docinhos, enfim. Então, são preparações culinárias que possuem açúcar, mas que vão ser consumidas em momentos específicos e em quantidades também específicas. Então, mais uma vez, vem a questão do equilíbrio. Então, falar, né, da questão do açúcar como uma droga, isso pode ser algo prejudicial, inclusive, porque a gente vai ter esse olhar para um ingrediente que faz parte de diversas preparações culinárias que devem ser consumidas de forma moderada, né? Então, em quantidade também adequada e dependendo da pessoa, dependendo do momento. Então, realmente o açúcar, para mim, tem essa questão do afeto e a gente precisa pensar sobre isso, né? E levar para outras questões e a gente não vai consumir só o açúcar. Como eu disse, a água, né? Eu não vou adicionar o açúcar em 2 litros de água e vou consumir. Geralmente não é isso que se faz, né? Agora, o cafezinho, lá o cafezinho que a gente coloca o açúcar. Tem gente que prepara o café e já coloca o açúcar junto, né? No bolo. Não é café com açúcar, é açúcar com café, né? Exatamente. Aí vai consumir durante todo o dia, de golinho em golinho aquele café. Né? Se puder evitar, se puder reduzir o açúcar cada vez mais, melhor. Se puder substituir aquele café tomado o dia todo por água, intercalar, né, um golinho de café e um copo de água, um golinho de café e um copo de água. É melhor, a gente vai reduzindo aos poucos. E a nossa alimentação, ela é muito... O paladar dela é adocicado desde a nossa infância, né? Verdade. O açúcar, o doce, é um sabor nato. A gente nasce gostando do doce. A gente aprende a gostar do salgado, do amargo, do azedo, mas o doce está ali. O doce está ali, de fato. Então, a gente vai aprendendo outros sabores ou vai cada vez mais fortalecendo o gosto pelo sabor doce. Por isso que a alimentação lá na infância é super importante. A alimentação variada na infância. Legal. Eu quero aproveitar já e perguntar mais uma coisa para ti, já que a gente está falando do açúcar, né? E os adoçantes? Que, né, a gente vê lá a questão do dietético, né? E às vezes as pessoas substituem achando que estão fazendo uma escolha mais saudável, né? Como que isso funciona, né? Dentro dessa é interessante, né? Porque os adoçantes, os alimentos diet, alimentos light também, eles são considerados alimentos para fins especiais, de acordo com a nossa regulamentação aqui no Brasil também. Então, esses alimentos, eles são destinados a situações específicas. Então, por exemplo, para pessoas que têm diabetes mellitus, diabetes tipo 1, tipo 2, e que tem uma restrição do consumo de algum tipo de ingrediente ou de algum tipo de nutriente, que no caso é o carboidrato e o açúcar, como tu comentou, aí sim esse alimento seria interessante, né? Seria ali, poderia fazer parte da sua alimentação em algum momento, mas não também em grande quantidade, seguindo, né, a recomendação, inclusive da própria embalagem do adoçante, que foi seu primeiro exemplo. Quantas gotas ou quanto de adoçante, né, recomendado? A famosa 3 gotinhas, né? As 3 gotinhas são suficientes, mas tem gente que coloca uma quantidade muito maior. Então, não se sabe ainda qual é o prejuízo também que isso pode trazer, né? Porque é muito difícil associar exatamente o adoçante com alguma doença, porque as doenças são multifatoriais também, então a gente vai tendo estudos que vão tentando realizar essa associação. Mas o interessante pensar também é o sabor, né? Quando a gente coloca uma quantidade muito grande de qualquer tipo de ingrediente, inclusive do adoçante, em vez de adoçar, não fica amargo? Ele fica um gosto estranho. E a língua, né, fica um sabor residual ali. Então, pensar sobre isso também. Se for necessário a indicação e a utilização desses alimentos, ou do adoçante em si, né, que foi a tua pergunta, utilizá-los, mas em quantidade também adequada, para que possa trazer aquilo que o Ali comentou, que é do prazer da alimentação, né, que é da questão do gostar do alimento e de voltar no seu paladar para aquilo que realmente é mais saudável, é mais adequado consumir, porque aquele excesso de adoçante não vai te trazer benefício, né? Então, pode ser que não te traga malefício, mas não te traz benefício também. Ótimo, ótimo. Rúbia, você falou do doce, né, relacionado ao afeto, essas coisas, e saindo um pouco, talvez, da tua área e da minha também, da nossa, né?
A questão da fome emocional, né? É tão frequente a gente ouvir falar hoje essa questão, né, da fome emocional, tanto em adulto, criança, adolescente, enfim. Agora, na pandemia, eu ouvi eu vejo muitas palestras e coisas assim, de pessoas falando sobre essa questão da fome emocional, né? Como que a gente pode orientar? A gente não é da área da psicologia, acho que isso é mais voltado para a psicologia, no meu ponto de vista. Mas como que a gente pode, talvez, ajudar esse lado, né, das crianças, para que orientar melhor as famílias com relação a isso, né? E orientar os adolescentes sobre essa condição. Como que você vê isso? Kátia, acho que tu tem razão, né? A questão da vinculação desse assunto com a psicologia, né? De responsabilidade dos psicólogos. Agora, como nutricionista, o que eu poderia comentar é que é importante sempre pensar nos fatores que vão levar ao consumo alimentar. Então, o que determina a minha escolha? O que determina o consumo de determinado tipo de alimento? E aí eu posso talvez pensar um pouco nessa questão emocional, né? Então, aquela comida que traz conforto, aquele momento também do dia em que eu faço a refeição tão rapidamente que eu não presto atenção no que eu estou consumindo, por conta de diversos fatores, né? Por conta de fatores vinculados à saúde mental, por conta do trabalho, por conta da correria do dia a dia mesmo, mas que eu não presto atenção no que eu estou consumindo. E isso também pode ser um dos fatores que leve ao consumo alimentar inadequado e que pode estar vinculado aí esse comer, né, emocional, que pode levar até ao consumo alimentar em maior quantidade ou menor quantidade. Então, acho que pensar sobre isso, que fatores influenciam ou determinam o consumo alimentar. Há alguma questão emocional, que deva ser, inclusive, trabalhada de forma mais aprofundada por um profissional específico dessa área? Então, muitas vezes o indivíduo, a pessoa, não consegue identificar sozinho. E ele procura um médico, procura um nutricionista e relata isso, e é esse profissional que vai encaminhar para um psicólogo. Olha, vamos perceber aqui, né? Por que tu acha que está consumindo o alimento dessa forma? Tão rapidamente, não presta atenção, né? Tem uma linha da nutrição que é a nutrição comportamental. Então, trabalha também um pouco essas questões. E aí tem algumas práticas, né, que são sugeridas de comer com atenção plena. Isso também é interessante. E são vários passos. A gente não consegue, às vezes, seguir cada um dos passos. Mas uma das questões que me chama a atenção um dos primeiros passos, que é olhar para o nosso prato de comida e perceber ele. O que tem ali? Então, passar alguns segundos olhando para ele, durante a refeição, descansar o garfo, descansar a faca, deixá-los apoiados, mastigar, não ter outras questões em volta, né? Televisão, celular, que a gente está o tempo todo junto com o celular, a gente vai para o outro cômodo da casa, a gente pega o celular. Então, a gente vai comer, a gente pega o celular, liga a TV, liga o computador. Então, o momento da refeição é o momento em que nós, né, podemos ter aquele momento único para a realização da refeição, né? Aí você pode me perguntar, mas Rúbia, tu nunca olha no celular enquanto realiza a refeição? Gente, eu sou também uma pessoa que sofre as mesmas influências que todos vocês, né? Então, estou no mesmo barco. Também olho o celular enquanto como. Também, às vezes, não como com essa atenção plena, mas é uma questão de todo dia, sabe? Todo dia ter essa preocupação. Isso, né? Para virar um hábito saudável, né, Rúbia? Exatamente. Bem por aí. Mas como tu disse, né? Acho que alguém formado, né, em psicologia, algum psicólogo, com certeza pode ajudar mais nessa questão da fome emocional. Então, o trabalho multidisciplinar, multiprofissional é fundamental para qualquer tipo de necessidade, né? O cuidado em saúde, sempre. Com certeza, com certeza. Rúbia, a gente até comentou, né, numa pergunta, acho que acima, até no comecinho, essa questão, só que a gente acha importante até voltar para que a gente possa reforçar esse ponto, né, em algumas situações. A gente, né, nós como professores, a gente sempre visualiza as crianças, os adolescentes, eles vêm para aula de vôlei ou até para aula curricular normal e aquela famosa correria. Né? Então, assim, se a aula começa, no nosso caso aqui, né, onde que eu trabalhava aqui, a aula de vôlei, ela começava às 8h30, e daí a criança não vai acordar às 6 horas, 6h30,
sentar, tomar café, a gente sabe, como a gente falou até que essa questão do celular a gente acaba usando, a pessoa sempre acaba querendo dormir um pouquinho mais, né? Ou senão, à tarde ali a aula começa às 2 horas, daí, não, vou ficar até com 1 hora, 1h30 aqui em casa depois, enfim. Então, assim, e daí o que isso vai acarretando? As crianças, elas vêm para aula, né? Sem comer direito, com uma alimentação um pouquinho mais fragilizada, chega na aula a famosa dor de cabeça, tontura, né? Não tem energia para fazer aquela atividade, né? E não adianta a nossa metodologia, o nosso jeito de dar aula até é uma aula que, nossa, puxa, a gente faz Eles não a param, criançada né, correr Ali? por lá, eles não param, não tem como parar. Então, o que você orienta, né, sobre essa questão que, né, a gente fala assim, para que a gente possa, lógico que a gente sempre fala assim, come, procura comer, né? Daí tem gente que fala assim, não, mas daí tem que dar um espaçozinho da alimentação para atividade. Então, essas orientações, o que você pode estar passando para a gente, né? Contribuindo para a gente com relação a isso? É interessante, né? Porque tudo é questão de planejamento. E a criança, dependendo da idade, principalmente a criança menor de 6 anos, mas até os 10 anos, até mesmo na adolescência, muitas vezes o adolescente, a criança, não consegue fazer um planejamento sozinho. Ele vai precisar do apoio de um adulto. E esse adulto pode ser tanto alguém da família, quanto os professores também. Então, esse planejamento não é nada complexo, né? É realmente planejar ali os horários. Que horário que eu vou... É regularidade, como eu havia comentado antes. Que horário que eu vou realizar a refeição, que horário que eu vou dormir, qual é o tempo de sono, isso também é super importante, né? Dormir bem, com qualidade. Então, crianças, adolescentes, de forma geral, necessitam de um tempo de sono maior comparado aos adultos. Então, é importante que esse tempo de sono seja respeitado. Tu falou do celular, né? E aí eu lembrei também da questão do quanto isso é prejudicial, até mesmo para a qualidade do sono. Então, tentar ficar longe, né, das telas durante algum tempo. Isso vai melhorar, inclusive, o seu despertar, diria assim. Né? Então, você vai dormir com maior qualidade e no momento em que o despertador toca, você vai já levantar e talvez, né, tenha mais disposição até mesmo para preparar o seu café da manhã junto com alguém da sua família. Então, se for uma criança, um adolescente, lembrar que cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua atividade. Então, o adulto responsável também vai estar ali apoiando naquele preparo. Então, acho que uma das dicas que eu posso dar é tentar sempre envolver todos que fazem parte daquela rotina. E aí planejar como que vai se dar. Porque a motivação para a mudança mesmo, ela pode vir do exterior, né? Pode vir de outra pessoa? Pode, a gente até faz, como tu disse, né? A gente dá algumas informações, a gente incentiva, porque a informação tem esse objetivo, incentivar, né? Agora, as mudanças, elas vão acontecer na estrutura daquele lar, na rotina daquela família, e muitas vezes a motivação, ela vem daquele indivíduo, né? E sabe que a própria alimentação da escola, né, a alimentação escolar de forma geral, é também um fato transformador da alimentação nos ambientes familiares. Porque a criança vai criando novos hábitos, que muitas vezes não são hábitos da família, mas ela vai conhecendo novos alimentos, ela vai tendo acesso a novas informações, e ela é um agente transformador dentro da sua casa. Né? Então, isso também é interessante. Então, não deixem de realizar essas ações de incentivo que vocês fazem também, porque isso é super importante. Parece que não faz efeito, né? Porque, claro, é a longo prazo e a gente não consegue muitas vezes medir isso. Sim. Tudo que a gente não consegue medir, pontuar, parece que dá um nervoso, né? Ai, não consigo ver o resultado. Mas o resultado está acontecendo de alguma forma. Então, sempre continuar informando e incentivando é importante. E o planejamento, né? O planejamento de todos na família. Legal. Nossa, Rúbia, sensacional. Como eu disse no primeiro episódio, né? Dá vontade de ficar com você aqui mais umas 3, 4 horas conversando. Nosso tempo está acabando. Em nome do Instituto, né? Eu gostaria de te agradecer muito, muito, muito. Foi muito bacana te ouvir falar, né? Nós estamos de portas abertas quando você precisar, né? Eu sei que você trabalha na faculdade também, você é docente, e quando você precisar ir com os estagiários, enfim, a gente está com as portas abertas para você. Ali, muito obrigada também pela presença, né? Espero poder conversar mais vezes com você, Rúbia.
Kátia, Ali, eu que agradeço. Foi um momento muito agradável. Espero poder ter contribuído e espero poder contribuir outras vezes também. Então, também fico à disposição de vocês. E seguimos juntos aí, em busca sempre da saúde, né? E promovendo também alimentação adequada e saudável, saúde, exercício físico e inclusão, que vai transformar a nossa sociedade para uma sociedade melhor. Contribuiu muito, Rúbia. Contribuiu muito. Muito obrigada. Até a próxima, então, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Até a próxima, gente. Tchau, Tchau, tchau.